Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Condessa Anasta Kuchikovska. Sejas bastante bem-vindo ou bastante bem-vindo a um novo conto de fadas aqui no canal. E este conto de fadas, reparem nessa coisinha aqui, reparem que isto aqui parece trigo. Imaginem um vilarejo, uma aldeia, onde cresce muito trigo, muito milho. E nesse vilarejo vive um homem que tem 3 filhos. O primeiro, o primeiro filho se chama Danilo. Ele era inteligente. O segundo filho se chama Gavrilo. Ele era mais ou menos. E o terceiro filho se chama de Ivan e ele era burro. Mas quem é que vai ganhar nessa situação toda? Será que vai ser o Danilo? Será que vai ser o Gavrilo? Será que vai ser o Ivan? Vamos saber a história. Acontece o seguinte: alguém à noite fica pisando as plantações, estragando o milho. Quem pode ser isso? Literalmente isso, porque o ser humano não faz esse tipo de coisas. Então decidem os 3 irmãos ir e descobrir quem é que estraga as plantações. Mas quem é que pode ser? Ai, 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 ai. E aí o que é que acontece? Os 2 irmãos pegando frio, já que fica aí no meio dos países eslavos, ficam pegando frio e vão para casa. O terceiro irmão, que era burro e preguiçoso, simplesmente adormeceu. Adormeceu contando as estrelas. Ele contava essas estrelas, tipo 1, 2, 3 e 4, e dormiu e nananá. E por aí acorda no meio da noite vendo o quê? Ele vê um cavalo gigante, lindo, bonito, cavalo que tem cabelo dourado. Pensa ele, meu Deus, e como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Ele vai tentar apanhar o cavalo, mas será que ele vai conseguir apanhar o cavalo? Claro que vai! E ele apanha esse cavalo, e ele senta em cima desse cavalo e cavalga. Será que é a cavalga que se chama? Cavalga em cima desse cavalo, até que o cavalo fica cansada, afinal era ela uma mulher. Ela fica cansada e fala: Ivan, por favor, para com isso, eu quero ir para casa. Ai, meu Deus, esses homens hoje em dia. E ele fala assim: ok, vais para casa. Tá bom, não há nada que fazer, sabes como é? Tu também não vais devolver-me o trigo, o milho, não é? Ela então fala: sabes o quê? Eu vou-te dar à luz 3 cavalinhos. 2 muito gostosos, bonitos e grandes que tu vais conseguir vender, e um que tu jamais poderás vender porque será o teu melhor amigo. Será um cavalo que irá ter 7 centímetros de altura, 2 corcundas e inteligência artificial. Estou brincando, inteligência. Ele era muito inteligente, esse cavalinho pequeno. Acontece o seguinte: passam 3 dias, a cavala dá à luz 3 cavalos, e aí o Ivan chega, vê aquilo tudo, pensa: agora eu sou rico, e a vida começa aí. Aqui começa o nosso conto de fadas. O que é que vocês estão achando? Deixem lá o joinha, gostoszinho, comentáriozinho, quero saber se existe alguma coisa parecida no vosso país. Acontece o seguinte, então, esse cavalo, todo bonito e gostoso, pequeno, ajuda o Ivan em coisas e tarefas pequenas. Só que depois o Ivan decide: ok, vou para lá para a floresta, apanhar os cogumelos, o cavalinho vai me ajudar. Quando ele volta, ele descobre que não há cavalos. Onde é que eles apareceram? 2 cavalos gigantescos, pretos, mas só que eles tinham um só. Eles tinham cabelos dourados, esses cavalos. E esses cavalos custavam milhões, eles custavam literalmente governos, reinos. Vocês compreendem que tipo de cavalos eram aqueles? Bom, o cavalinho pequenito fala logo: nossa, foram os teus irmãos que roubaram os teus cavalos. Ele vai atrás dos seus cavalos e atrás dos seus irmãos. A história está sendo um bocadinho rotativa, mas vocês vão entender o porquê. Ele chega na floresta e vê esses 2 homens, grandes e inteligentes, com os cavalos, e fala: o que é que vocês estão fazendo comigo? São os meus cavalos. Aí o homem Danilo fala: Ivan, nós somos pobres, quero vender esses cavalos para a gente pelo menos viver bem. Para pelo menos sobreviver. Então o Ivan fala: ok, tá bom, vamos vender esses cavalos na capital do nosso país. Mas aqui acontece o seguinte: o Danilo, que é o inteligente, pensou assim: dá para ver aí um fogo na floresta. O que será que é aquilo? E manda o Ivan ver o que será que é aquilo.
O Ivan vai para a floresta. O Danilo e o Gavrilo estão pensando que o Ivan nunca mais irá voltar e o dinheiro todo pelos cavalos vai sobrar só para eles. Mas só que não era aqui que a história acabava. Era só o primeiro capítulo. O nosso querido Ivan entra na floresta e marca um golo! Porque vê o quê? Ele vê uma pena. Ele vê uma pena de um pássaro, que era um pavão dourado. O pequeno cavalinho corcunda fala: jamais pegas essa pena, essa pluma que brilha, que dá ouro, que dá luz. Jamais pegas ela porque ela vai trazer sorte, ela vai trazer-te azar. Mas só que o nosso querido Ivan diz: não, eu vou pegar na mesma, porque tudo o que é para pegar é para pegar. Não é uma mulher, posso pegar, né? Tudo bem. Pegou, pôs dentro do seu chapeuzinho e eles todos juntos, 3 irmãos, 2 cavalos e um pequeno, foram logo para a capital. Chegaram em capital e lá, logo, o conselheiro do rei correu até ao rei para falar: tem lá 2 cavalos incríveis, maravilhosos, e custo rei, acorda, acorda, rei. Era 7 da manhã, sabem como é? Era 7 da manhã e o rei, tipo, o que é que se passa? Alô, alô. E o conselheiro do rei fala: olha, esses são os melhores cavalos do mundo. Se tu, por acaso, não os comprares, vais perder a vida. E o rei corre, compra os cavalos. Só que qual é o problema? Os cavalos só obedecem ao Ivan. E aí começa o 3º capítulo, em qual o Ivan se torna o conselheiro dos cavalos do reino do rei. Faz sentido? Aí alguém ficou desempregado. O conselheiro ficou desempregado. Gente, nunca ajudem ao rei, porque podem ficar desempregados. Esse conselheiro desempregado pensa: por que é que ninguém trata dos cavalos? Por que é que os cavalos estão sempre alimentados? Por que é que os cavalos estão sempre bonitos, mas ninguém os trata? O que é que se passa? Que magia é aquela? E numa das noites o conselheiro se esconde para ver o que é que se passa. E ele vê o quê? Ele vê o Ivan, que literalmente tira a pluma de um pavão dourado que brilha à noite, tem eletricidade. Ele tira isso, põe e estica lá o cabelo do cavalo 1, do cabelo do cavalo 2, ele penteia os cabelos desses cavalos, ele limpa eles, ele canta, não sei o quê. Nesse mesmo dia, na manhã seguinte, o nosso conselheiro corre para o rei e fala: nossa, rei, eu vi uma coisa espetacular. Eu vi que o Ivan quer retirar o teu lugar. E sabes como? Com a energia dessa pluma, desse pavão. Existe um pavão dourado, fala aí o nosso conselheiro. E o Ivan tinha falado, fala o conselheiro, que ele iria conseguir puxar o rei para fora do trono e tomar o trono porque ele tem eletricidade. Estou brincando, mas vocês compreendem, né? Porque aquela pluma, ela literalmente dava fogo e dava a luz. Isso era uma matéria muito prima e uma matéria muito valiosa. Então, no dia seguinte, o nosso rei decide o quê? Chamar o Ivan. O Ivan, obviamente, fala que não falou nada, mas nós sabemos que o Ivan era burro e literalmente não podia falar nada disso. Mas só que o rei fala: arranje-me esse pavão dourado, senão vais à forca. E eu adoro matar pessoas, falou o rei. Só que aí o Ivan fala: ok, tá bom, volta para casa. E o pequeno cavalinho corcunda responde: vou-te ajudar. Nós precisamos arranjar muito trigo que será literalmente misturado com a prata, porque esse pavão dourado come o trigo só com a prata. E aí os ambos vão longe, vão pelas florestas, alcançam oceanos e encontram o pavão dourado. País exótico, as árvores eram sempre verdes, então era necessário chamar esses pavões. Para chamar esses pavões, o corcundinho inventou o seguinte esquema: vamos pôr o trigo com a prata e vinho. Esse esquema os portugueses usam durante muitos anos para atrair os turistas, mas vamos falar sobre os pavões. Então os pavões ficam bêbados e os pavões começam a dançar com essas penas douradas por todo o lado, meu Deus! Aí o Ivan, hop, e já pegou o primeiro pavão. Pegou o primeiro pavão e
queria pegar o segundo, mas o segundo era mais inteligente e não era tão bêbado e o Ivan também já estava cansado e eles voltaram para casa. Voltaram para casa no dia seguinte, em vez da forca, o Ivan recebe o quê? Ele recebe duquesa, ele literalmente se torna um duque. Inclusive, eu não sei como é que o Danilo e o outro está vivendo, o Danilo e o Gavrilo, mas parece que o Danilo teve filhos já nessa época. E o Gavrilo já teve outra esposa, sabem? Divórcios, tudo mais, alimentos, alimentação, mandar o dinheiro para a esposa número 2, esposa número 3, esposa número 4. Só o rei que não estava casado. Que problema era esse, é? O problema era esse, o rei não estava casado e aí começou a pensar, nossa, eu já tenho o quê? Uns 60 e 40 mil anos. Eu ainda nunca fui casado. Que é isso? Pensou o rei. E pensa então o rei. Onde é que eu vou arranjar a melhor esposa do mundo? Só que aí o conselheiro pensa, eu já sei como tratar desse problemita. Eu vou chamar o Ivan e o Ivan não vai conseguir arranjar a esposa para o rei. O Ivan finalmente vai para a forca e eu vou devolver o meu trabalho, vou devolver o meu salário finalmente e eu vou ser uma pessoa feliz e satisfeita. Pensou o conselheiro, correu até ao rei e falou, rei, eu ouvi falar que o nosso Ivan tem contactos no Instagram de uma princesa. Estou brincando, no Instagram não. Tem contactos de uma princesa lindíssima, belíssima, que literalmente é uma deusa ainda em cima de beleza. Nananá. E o rei, eu já quero essa mulher para mim, pensou o rei. Chama o Ivan. O Ivan chega e falou lá, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente. Não faltava o pavão, não faltava 2 cavalos, não faltava eu ir à forca, faltava uma princesa para ti, meu Deus. 60 anos, velhote. Tu já deves tomar uma Viagra e ir dormir. Mas, ok, o nosso rei que manda, né? Ele manda o Ivan procurar essa princesa. Só que a princesa, ela era deusa dos mares. E essa deusa dos mares não era fácil, tá bom? Ela era deusa dos mares. Ela era, vamos supor, filha do sol e a irmã da lua. E acontece o seguinte, ela usava, como ela vive no mar, no Oceano Atlântico, inclusive provavelmente já conheceu o Titanic, já falou lá com o Titanic, já sabe de tudo, sabem? Ela usava pelos. Estou brincando. Ela usava casacos de pele para aquecer a sua alma. Sabem como é? No meio do oceano não tem homens. Então, casacos de pele, animais, tudo isso. E aí o Ivan arranja o seguinte esquema para atrair ela. Ele e o cavalinho corcundinho sabiam que ela amava os doces. E eles arranjam uma casinha, meio caixinha, meio casinha, onde põem todos os doces do mundo para ela. Ela entra nessa casinha, uma mulher que sai do Oceano Atlântico. Conseguem imaginar esse poder extremo? Longíssimos cabelos, casaco de pele branco feito de um urso morto. Ela literalmente vai e pisa pelo mar. O mar abre as ondas, ela entra na casa e saboreia. Provavelmente o nosso Ivan, ele era brasileiro. Só homem brasileiro sabe comer e cozinhar ao mesmo tempo. Então, entra, experimenta toda a comida que o Ivan fez, se apaixona pela comida, começa a adormecer, o Ivan tranca a porta dessa caixinha, desse quartinho, e como se fosse num helicóptero, aquele sistema inteiro leva ela para o rei. Fala, rei, estás satisfeito? Sim, ok. O Ivan volta para casa, mas só que o rei anda atrás dessa imperatriz. E é a imperatriz toda jovem, bela, linda, maravilhosa. Cabelos longíssimos, coroa a brilhar, casacos de pele. Eu acentuo nisso, tá bom? Acentuo, porque os casacos de pele não são nada baratos. Não é nada barato comprar um casaco de pele. Custa no mínimo 5.000 euros, tá bom? Ok. Então o rei anda atrás e fala, nossa, sejas a minha esposa, sejas a minha rainha e eu vou te dar tudo, e eu vou te oferecer absolutamente tudo. Ela fala, nossa, tá bom, me ofereça por favor um anel, tá bom? Um anel, eu quero um anel de namoro, mas só que não é um anel qualquer, é um anel muito, muito, muito especial, é um anel que literalmente gera qualquer coisa. Tu fazes assim, ó, eu quero isto e o anel gera para ti.
Obviamente que vai ser o Ivan a encontrar esse anel. O Ivan teve que ir até uma baleia gigante que sofria de depressão. Baleia literalmente sofria de depressão, e não estou agora exagerando. É assim que é dito no livro de 1880. Sim, o conto de fadas que eu estou lhe contando é de 1800 e tal. E, ok, uma baleia enorme, nas costas da qual ficava um vilarejo. Pessoas viviam em cima dessa baleia. A baleia passava-se muito mal e chega aí o Ivan e fala: sabes porquê que tu te passas tão mal? A baleia fala: não sei, mas estou em depressão. E os últimos anos estão vindo sendo muito tristes, muito complexos, complicados, crises, pandemias, guerras. E eu aqui, com as minhas costas que estão doendo. O Ivan fala: sabes, tudo isso é porque tu comeste 33 barcos, 33 navios. Solta eles, que vais parar de ter gases e que vais parar de ter depressão. A baleia manda todo mundo que ficava nas costas, né? Tipo, havia literalmente um vilarejo, uma pequena cidade em cima de uma baleia. Ele manda todos eles para fora, deixa sair da sua boca 33 navios, para de ter gases e fala assim: Ivan, pela tua generosidade, pela tua ajuda anti-gás, eu vou-te ajudar. O que é que tu precisas? Ele falou: eu preciso do anel, tá? Anel. Eu preciso do anel. E a baleia, pum, para fundo do oceano e busca esse anel para o Ivan. O Ivan traz o anel para a rainha. A rainha fala para o rei que não compensa só ter o anel, mas também ter a juventude, porque o nosso rei só pode tomar agora Viagra e fazer um grande e gostoso nada na cama, e isso não compensa, não vale a pena, pensou ela. Sim, nós estamos falando de 60 anos porquê? Tenho que explicar-vos a situação. 60 anos naquela época significava imortal, pessoa imortal, porque as pessoas morriam aos 14, 20. Tipo, sobreviver até aos 30 naquela época era completamente impossível, tá bom? Nós estamos falando de uma época super antiga, e por isso quando eu falo 60 anos, para a nossa idade de hoje em dia do século XXI, isso seria mais ou menos tipo 120 anos. O nosso rei já era muito velho, sabem? Ele já tinha uns 200 anos por aí, tá bom? Então quando eu falo 60, eu não quero falar... Entenderam, tá bom? Vocês entenderam? Bom, ela fala: tu vais ter que tomar 3 banhos. O banho de um leite aquecido a 120 graus. Depois desse banho de leite, tu vais tomar água fria, congeladíssima. E depois disso, água quente de novo. Leite, água fria, água quente. 3 caldeirões. O nosso rei com a nossa rainha sentam-se aí nos tronos. E o Ivan que vai primeiro experimentar isso tudo. E obviamente que o Ivan iria acabar morto, porque nós compreendemos água, leite, aquecido a 120 graus, caldeirão, onde o Ivan tem que se pôr e morrer. Que isso? Será que o Ivan vai morrer? Nós temos para isso o cavalinho corcunda, que chega lá, congela o leite, aí o Ivan mergulha e sai daí, mergulha na água fria que se torna quente porque o cavalinho corcunda meteu-se, e depois na água quente. E ele literalmente sai dessas 3 águas como um Arnold Schwarzenegger. É que eu vos deveria explicar, mas o Ivan era super feio. O Ivan não era um menino bonito, tá bom? O Ivan tinha uma altura super pequena, tinha um rosto meio que feio. Ele não era gostoso, sabem? A nossa rainha, a imperatriz, ela é linda, bonita, ela é muito alta. Então, qual é a moral da história? O rei pensa assim: opa! Se ele conseguiu, eu também consigo. E salta no caldeirão que estava a 120 graus positivos. Ele salta no caldeirão cheio de leite e morre, porque não tinha o cavalinho corcunda. Moral da história é o seguinte: precisamos sempre ter amigos em quais nos podemos confiar e em quais nós podemos pedir ajuda. Tocou a campainha aqui da igreja. Gente, o nosso Ivan com a nossa imperatriz se casam, tomam o reino, e a rainha, ela tinha esse anel. Esse anel, ela fez assim, e o anel literalmente
fez esse reino se virar ainda mais, ainda melhor, ainda mais emblemático e belo, construir mais palácios, ou seja, ela tinha lá uma magia nesse anel que gerava qualquer coisa que ela gostaria de ter. Assim acaba essa história. Gostaram da história? Deixa gostosinho, comentáriozinho. Adormeceu, dormiu muito bem. Não adormeceu, seja feliz, saudável, rico, rica. E muito feliz, bastante feliz. Eu sou a Condessa Anasta Kuchkowska. Beijinhos. Se inscreva no canalzinho.